A partir de agora, você está no podcast A Sua Carreira, apresentado por Alexandre Ribas. Para você que deseja iniciar ou já atua em consultoria, treinamento, coaching, mentoria, seleção de pessoas ou outras atividades empreendedoras similares. Aqui você vai receber valiosas dicas e insights de pessoas que já erraram e acertaram, tiveram maus momentos e também já conquistaram muita satisfação profissional, reconhecimento e sucesso. Olá, hoje temos aqui uma campeã, Tude Vieira, no podcast A Sua Carreira. Tude, mais uma vez, é com grande felicidade, uma enorme honra ter você aqui com a gente. A gratidão é minha, eu que fico feliz, meu Deus, um privilégio realmente, o meu mentor, meu mestre, fazendo esse convite para mim, eu que agradeço. Então eu vou te apresentar como Tude Campeã Vieira, pode ser? Pode. Eu recebo tudo. Receba, né? É. Então vamos lá, Tude Master Coach, palestrante, coautora do livro Mulheres Fora de Série, daqui a pouco eu vou te perguntar do livro. Tá. Fundadora do programa Controle 360 Graus, você tem clientes como Banco do Brasil, John Deere, Sebrae, Sesc, Arezzo. Aqui é 12 mil alunos no programa Controle 360, é isso? É, exatamente. 12 mil? Já deu mais de 12, na verdade, né? Porque a gente acaba que só quando vai para os 13 mil, 14, aí a gente muda lá. Mas estamos nessa conta aí. E em quantos anos isso? Já tem 14 anos. Não, Controle, 14 anos você está como consultora, né? Mas é porque eu já comecei com o primeiro módulo do programa Controle 360. Entendi. E você é natural de Tocantins, de Palmas, é isso? Eu sou natural de Goiânia, mas já virei tocantinense. Tá. Quanto tempo você mora aí? Já tem 22 anos. E por qual razão você foi para Palmas? É porque quando eu era casada, eu tinha 14 anos de casada e uma filha de 5 anos, descobri que eu estava grávida num dia. No outro dia, o meu marido faleceu em um acidente de moto. Um cachorro passou na frente, ele acabou falecendo e eu fiquei sozinha em Goiânia, grávida de uma e outra com 5 anos, e a minha família morava toda aqui. Então, eu acabei vindo para cá para buscar apoio mesmo, naquele momento tão difícil da minha vida. E aí vim para perto. Eu acho que sempre nesse momento de dificuldade a gente busca as nossas raízes, né? Sempre. Então você está em Palmas há quantos anos? Já tem 22 que eu estou 22. aqui. A consultoria você tem há 14 anos. Na verdade, a consultoria tem 15 anos. Eu comecei 15 no anos. ano. Tá. 15 anos. E o que você fazia antes de ter a sua consultoria? Eu tinha uma empresa. Quando eu vim para Palmas, uma irmã minha que me deu muito apoio naquele momento difícil, nós nos tornamos sócias em uma empresa. Ela tomou a decisão de fazer um investimento e eu entraria na gestão, enfim, da empresa, do negócio. E essa empresa, ela cresceu, Alexandre. Nós tivemos uma que era no ramo de cosméticos, uma loja de cosméticos. Na época, se falava muito assim, eu, na minha ignorância, eu ouvia muitas pessoas falando assim, o que dá dinheiro é cosmético lucro é bom, cosmético lucro é bom, né? E aí, só com base específica nessa informação, eu tomei a decisão de abrir uma loja de cosméticos com a minha irmã, com aqueles sonhos, né? Na esperança de ganhar autonomia, liberdade financeira, eu ia trabalhar quando eu quisesse, na hora que eu quisesse, ninguém ia me mandar em mim, eu ia ter qualidade de vida também. Bom, esse era o sonho. E aí eu não tinha experiência profissional no ramo, eu não tinha conhecimento do produto, até porque eu brinco que eu já fiz até curso para ser chique, fui reprovada em todos. E então, cosméticos é uma coisa que eu não tenho afinidade, dificilmente eu uso a maquiagem. Então, assim, era algo que era fora do meu mundo, enfim. Mas dava lucro, e era isso que eu estava em busca. Não tinha conhecimento do produto, nada. Abri o negócio, achei que era só escolher um ponto, contratar uma equipe, um bom produto e tudo o cliente viria comprar.
Eu não entendia de gestão, de financeiro, de contábeis, de nada, de pessoas, de nada. Só mesmo de vendas. Eu sempre gostei muito de vender. Mas não tinha competência para estar ali. O fato é que nós chegamos a termos 3 unidades, 3 empresas aqui em Palmas. 2 aqui no centro e uma ali em Taquaral. E, de repente, nós construímos um castelo em cima de um banco de areia, sem base, sem estrutura, sem ferramenta, sem conhecimento, sem experiência, né? Naquela época, eu achava que abrir um negócio só precisava disso. Ter o dinheiro para abrir o ponto e o produto. Pronto, o resto acontecia. Santa ignorância. Mas foi assim, foi esse o preço que eu paguei para aprender sobre... Eu digo que a minha maior faculdade em administração foi nesses 3 negócios, porque eu literalmente levei essas 3 empresas à falência. Uma empresa, né, com as 3 unidades à falência. Eu não digo que a gente faliu, não declaramos falência, porque nós conseguimos passar o ponto e aquele restinho de estoque que tinha, né? Só que naquele momento, Alexandre, era tanto sofrimento, aquela liberdade, aquela autonomia que eu tinha, que eu sonhava, nada disso aconteceu, né? O dia que tinha um feriado, eu ficava desesperada, meu Deus, como que eu vou pagar o boleto depois de amanhã, se eu não vender? Então, eu dava folga para os funcionários, abria a loja e ficava eu sozinho o feriado inteiro lá, tentando vender alguma coisa para conseguir garantir pelo menos o primeiro boleto já pago no outro dia. Então, com uma vida de muito sofrimento, eu descobri que em um determinado momento eu tinha virado escrava do meu próprio negócio. Aquela autonomia, aquela liberdade, eu comecei a sentir saudades de quando eu era funcionária. Quando eu era funcionária, eu tinha 13º, férias, eu ia para casa sexta-feira e nem lembrava da empresa. Quando eu virei empresária, eu não dormia, eu não tinha vida, eu não tinha paz, tudo era trabalhando. Como eu não tinha também liderança, nem competência de desenvolver pessoas, eu não conseguia liderar. Então, a equipe não fazia o que tinha que fazer. Então, para quem sobrava fazer o que a equipe tinha que fazer? Para mim. Então, eu ia trabalhar sábado, domingo e feriado para poder conseguir manter a empresa. E eu diria que foi o maior preço que eu paguei para aprender, né? E dali, desse trabalho, eu pensei, será que existe vida no empreendedorismo? Será que é possível alguém viver ou sobreviver? Ou, né? Porque eu comecei a me ver no fundo do poço. E eu olhava para os meus vizinhos da região, tudo igual eu. Só reclamava, pessimismo. A gente se encontrava para falar mal do governo, do prefeito, do vizinho, do preço, do imposto, de tudo. Menos da gente, que a gente não entendia que a culpa era nossa ainda, né? E quando você fala que durante esse período você tinha até saudade de quando você era funcionário, por que razão você saiu dessa atividade empreendedora, ao invés de você procurar uma atividade como funcionária, você iniciou uma outra atividade empreendedora? O que te levou aí Então, para a consultoria? Abrir uma outra empresa só que de prestação de serviço? o que aconteceu? Até aquele momento que eu estava nessas empresas, eu nem faculdade eu tinha. Então, eu não tinha nenhum tipo de competência, nem experiência, nem qualificação, nada. E eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, era muito difícil para mim estudar, aprender. Até no livro que eu escrevi, eu conto que na sala de aula, eu não prestava atenção no que a tia estava falando. Eu ficava olhando... Hã? Não, eu fico imaginando, você ficava prestando atenção naquilo que você escutava na tua cabeça, eu imagino. Mas, na verdade, eu prestava atenção nos meus colegas e ficava pensando assim, meu Deus, meus colegas são tão inteligentes, eu queria ser igual a eles. Como que eles conseguem entender o que a tia está falando? Porque a tia pergunta, eles respondem. Eu não sabia de onde que saía aquela resposta que eles davam, né? Então, eu ficava encantada com aquilo. Só que isso me gerou uma crença limitante muito grande que eu detestava estudar. E o segundo grau, eu passei raspado mesmo, só para passar, e parei. Pensei, não quero isso mais nunca para a minha vida. Porque estudar demanda energia, concentração, ainda mais para quem tem TDAH. E eu tomei a decisão de não estudar. Quando eu saí da empresa, eu tinha uma pessoa que eu admiro, que eu tenho muita gratidão, carinho, amizade,
respeito, e eu queria agradar essa pessoa, ela me incentivou muito a fazer faculdade. Eu lembro que na época ele falava assim, você tem que fazer faculdade. Eu falava, não, eu não preciso, eu gosto de vender. E, enfim, resolvi, quando a empresa faliu, eu juntei o útil ao agradável, fechar a empresa e agradar essa pessoa que eu admirava e gostava, queria estudar. E eu lembro que ele me perguntou, que é o padrasto das minhas filhas, ele falou assim, que curso você quer fazer? Na minha cabeça eu pensava assim, tanto faz, eu não vou passar mesmo, né? Eu falei, pode escolher qualquer um. E ele, não, mas você não quer dar uma direção? Não, qualquer um que você escolher eu faço. Porque o meu objetivo era agradá-lo e não estudar. Quando ele falou, vou escolher um para você, escolher um que é a sua cara. Eu falei, qual? Ele é administração. E eu falei, o que esse administrador faz? Eu não sabia nem o que era isso. Isso porque você já tinha tido uma empresa, né? Já 3, né? 3 unidades, uma empresa com 3, imagina. E aí eu falei, o que o administrador faz? Eu fico imaginando quantos de mim tem por aí, né? E aí ele falou assim, não, o administrador é administrar uma empresa, um negócio. Eu falei, tudo bem, mas não tem contabilidade não, né? Porque meu pai, aí eu lembro de você, Ali, lembra que quando você conta das porcas e dos parafusos, que seu pai te colocava para contar? Então, o meu pai me colocava para lançar a nota fiscal. E na época não tinha a Errorex, nem era digital, era errou, tinha que começar tudo de novo. E eu, TDAH, imagina quantas vezes eu começava. Então, tinha pavor de contabilidade. O fato é que eu comecei a fazer administração. A pior notícia da minha vida foi quando eu passei na faculdade. E quando eu recebi essa notícia, eu fiquei revoltada com as faculdades. Eu falei, um absurdo. Agora eu entendo que essas faculdades passam a gente só pelo dinheiro mesmo. Porque como é que eles vão me passar? Eu não podia ter passado nesse negócio. Eu não sei nada, eu não estudei. Eu não estudei nenhum dia para prestar o vestibular. E como que eu passei? Né? Fiquei revoltada com a faculdade. E aí o pessoal feliz que eu tinha passado no vestibular, quebrando o ovo na cabeça, aquelas coisas de antigamente, né? E eu lá triste, porque eu tinha... Enfim, só que eu tenho um talento. E esse talento foi meus pais que me ajudaram. Não sei se está mais para talento ou para valor. Mas tudo que eu vou fazer, eu quero fazer com muita qualidade. Muito bem feito. Eu não perco tempo para fazer nada que não seja bem feito. Por mais que eu não tenha competência, por mais que eu tenha dificuldade, o meu melhor em tudo que eu faço, é isso que eu quero. Então, por causa disso, eu tomei a decisão, já que eu pensei assim, eu vou contar abrir um parênteses aqui que é muito legal, para vocês terem a noção do que eu passei. Primeiro dia de aula, eu entrei na faculdade passando mal, tremendo, boca seca, dor de barriga, sabe, tremedeira, porque tinha 15 anos que eu não pisava numa escola. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, me deu um medo tão grande de começar essa jornada do desenvolvimento pessoal, de faculdade, conhecimento, enfim. Eu sei que quando eu entrei no corredor da faculdade, eu olhei para a sala e não vi porque quando a gente ia no segundo grau, tinha lá, segundo ano, terceiro ano, primeiro... Na faculdade não tinha escrito que curso era. E eu olhei, meu Deus, esse tanto de sala aqui, como é que eu vou saber qual é a minha sala? Né? E aí eu vi uns alunos conversando numa determinada sala lá na porta, eu cheguei e falei, oi, qual curso é esse aqui? Aí eles responderam, administração. Eu falei, ufa, é minha sala, né? Entrei e sentei. Estou lá sentada e ouvindo o zum, 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 professor de física entrou na sala. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Não, meu Deus. E, não, de física não, de estatística. E aí eu vi o pessoal sorrindo, todo mundo conversando, entendendo, interagindo, e eu totalmente achando que eu estava num outro planeta, né? Pensei, eu não vou dar conta disso. Aí eu sei que eu ouvi um sorriso, acho que eu fiquei tão assustada, e como eu sou baixo S, transparente demais, as pessoas perceberam em mim. E aí alguém me perguntou em um determinado momento, ei, você está em qual período? Eu falei, como? Período? Como assim? Não, eu estou no curso de administração. Eu não sabia nem o que era período. Para você ter uma noção do desenvolvimento. E aí, enfim, eu tomei a decisão naquele dia de fazer bem feito a faculdade. Bastou o primeiro dia para eu virar a maior CDF da faculdade. Eu fazia coleção de 10.
Quando eu tirava 9,8 era depressão. Ah, não gosto de... Ficava revoltada, ia lá tirar satisfação com o professor. Por que eu tirei 9,8? Não aceitava, porque eu estudava muito, né? Então, bom, e aí quando eu vi na faculdade que era possível ter um negócio de sucesso e usufruir do que a gente conquista nisso, aí eu meio que fiquei assim. Isso eu já tinha vendido as minhas, né? Já vendido. O que sobrou lá, o restinho. Aí eu fiquei pensando, e os meus vizinhos lá? Quantos empresários eu conheço que estão sofrendo como eu sofria? E existe esperança, não precisa ser daquele jeito. Aí me surgiu essa vontade de poder contribuir com esses empresários que se tornaram escravos do seu próprio negócio. Foi bem aí que eu tomei a decisão de virar consultora. Então, aquilo que de repente você achou que você tinha máximo de dificuldade foi o que fez você virar consultora, que foi a faculdade de administração. Foi que você teve o clique, eu digo assim. Foi nessa atitude de entrar na faculdade que você estava indignada, que você não devia ter entrado e nunca tinham te aprovado. E aí que você falou, para minha carreira, para minha vida, eu quero ser consultora. Foi isso? Exato. Na verdade, eu nem pensava assim, eu quero ser consultora. Eu pensava assim, eu preciso ajudar os meus vizinhos. Eu queria ajudar só a vizinhança. Entendi. Com essa vontade de ajudar, com esse passinho, aí eu falei, gente, eu vou virar consultora. E já que eu estou ajudando esses vizinhos aqui, eu preciso ajudar mais gente. Aí eu virei consultora. Tá. E aí o que acontece? Com toda aquela primeira reação, que se a gente só escutasse a primeira parte, ia falar assim, nossa, a Tudy não vai estudar nunca na vida. Aí você faz faculdade de administração, você fez uma especialização, né? Fiz Em planejamento e planejamento. gestão empresarial. Então, quer dizer, nem parou na faculdade. Aí você fez um monte de curso de coaching, lá com a gente você já fez vários também, né? Todos que vocês têm. Quero É, mais. todos e repetiu ainda algumas vezes. Repetiu É, porque quis, não porque precisava, não né? repito, porque eu acredito que todo mundo tem que reciclar, né? Todo mundo, ainda mais É, eu que sou RH, aí que eu vou mesmo. então, e aí como é que você vê? O que mudou na Tudy, daquela primeira Tudy porque a Tudy é a mesma, você é a mesma pessoa, né? Obviamente que a gente vai, com o tempo, a gente vai se conhecendo, vai evoluindo, mas a gente é a mesma, se a gente pegar a gente é a mesma pessoa. O que mudou a Tudy daquela época, que não entendia nada e que falava que os outros eram inteligentes e não ela, para depois você chegar, né, fazer um currículo como você tem hoje, com faculdade, pós-graduação, um monte de cursos na área, né? Como é que você vê essas duas? O que mudou na TUD? Como é que você se sente hoje com relação a isso? Eu diria que foi meio que assim, ó, Ale, um gráfico, sabe, que sobe e no início eu me senti uma mulher maravilha, né? Muito forte, Uhum. muito poderosa, com conhecimento. Meu Deus, quando eu cheguei, quando eu conheci vocês num congresso que eu fui em São Paulo, a primeira vez que o Vital me deu uma senha de cortesia, foi no primeiro congresso que eu fui. Quando eu cheguei lá que vi aquele tanto de gente evoluindo, e eu parei, e assim, o que aqueles palestrantes internacionais falavam era o que eu acreditava, era o que eu pensava, só que eu não sabia. Uhum. Mas eu falava, é isso, é isso, é isso, né? E eu pensei, meu Deus, tem mais gente igual eu no mundo, não é só eu, né? É, Aquilo ali me deixou um pouco assim, com muita bagagem, muito conhecimento, me sentindo a Mulher Maravilha. Mas foi, aí eu ganhei uma senha para fazer o seu curso. acho que foi, você começou a trabalhar com a gente em 2011, pelo que eu tenho aqui. 2011? Foi 2009 eu ganhei a senha. Pode ser. Será que eu demorei 2 anos para ir aí? Será? Não sei se... É. Não, eu acho que eu fui antes. Pode ser. Bom, mas foi É, por volta entre 2009 e 2011. isso. É, Aí eu fiquei pensando, quando você estava falando, né? Você falou assim, eu tive a empresa, não sabia nada de administrar, pelo que eu entendi, né? Aham. Foi lá com a cara e coragem, chegou a abrir 3 unidades, e quebrou, né? Quebrou, e aí, porque, então vamos pensar assim, pelo lado empreendedor da TUD, né? Então a TUD não deu certo nesse lado do empreender, né, do negócio.
Aí você fecha, vai fazer uma faculdade, se encontra, começa a se encontrar, imagina, no sentido daquilo que é aquela, começou a ouvir mais a sua voz interior, né? De repente a tua vocação, Sim, boa de falar, boa de vender, quer ajudar as pessoas, começa a refletir que mais pessoas, de repente, passaram pelo que você passou, ou estavam passando e precisavam de ajuda. E aí você vai lá e abre uma empresa de consultoria e treinamento, né? isso, Estava isso, adquirindo conhecimento, aprendendo a utilizar metodologias, ferramentas de sim. assessment, coaching e outros treinamentos que você fez. E aí, o que acontece? Aí você volta a abrir uma empresa e se torna empreendedora de novo, que também precisa administrar, que também precisa É. de planejamento, que também precisa de marketing, que também precisa de controles. E aí, Tude? Ah, aí ficou muito mais fácil. Não que tira os desafios que a carreira nos proporciona, É, mas agora eu sabia, eu tinha recursos para fazer o negócio acontecer, não só o meu, quanto dos meus clientes, né? Assim, um ponto que mudou em mim, que eu quero assim, que eu acho que é importante em relação à sua pergunta, é a Tude de hoje, que é a mesma, mas o que mudou é que hoje eu vejo que mais tolerante, mais paciente, mais concentrada, mais focada, com mais discernimento, com mais clareza, com mais bom senso e entendimento de que eu não posso parar de me desenvolver. Quanto mais eu me desenvolvo, mais eu sinto necessidade de dar um passo a mais. Por isso que às vezes a gente repete os cursos aí, né? Porque já fiz todos os seus cursos. E aí eu penso, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que dar mais um passo, mais um passo. E cada vez que eu vou aí, mesmo que às vezes seja repetido, eu pego algo que naquela outra eu não tinha pego. E aí, no começo, que quando você entra no mundo da consultoria, como você faz consultoria, a gente sozinho, né? Geralmente se começa sozinho. E aí eu fui sozinha até um certo ponto, até que, poxa, preciso de gente, preciso de processos, preciso de competência, mas aí começa a vir os desafios do empreendedorismo. aí Só a que agora, consultoria, o lado do negócio da consultoria, né? isso, que eu aprendi muito, 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 que desenvolveu muito naquele curso que você deu também, que é o do consultor, O Odyssey. Odyssey, É, exatamente. Ali deu uma expansão muito grande também. que legal. Tude, se alguém chegar para mim e falar assim, Alexandre, me indica alguém de sucesso para eu conversar, né? Você seria um nome que eu daria, né? Com sucesso em consultoria e treinamento, com certeza. Agora, eu imagino que você, nesse caminho, por mais que tenha esses indicadores que justificam eu fazer o comentário que eu acabei de fazer, eu imagino que você enfrenta dificuldades na gestão do seu negócio de consultoria e treinamento. Fala para gente alguma dessas dificuldades que você já enfrentou ou ainda enfrenta. No começo, uma das maiores dificuldades eram financeiras, porque eu tinha que fazer investimento em conhecimento, em equipamentos, em estrutura, e não tinha recursos financeiros na época. O que eu enfrento hoje de desafios muito grandes é que eu cheguei em um patamar que eu cresci tanto que eu sozinha, assim, na parte de ser a facilitadora, a treinadora, eu já Fazer não a consigo entrega. mais a entrega do jeito que tem de demanda. Por exemplo, o ano passado eu tenho um workshop que chama Coban, Comando de Operações Bate Metas. É um workshop em company, corporativo. O ano passado eu disse não para 105 Cobans. Nossa, E isso me doeu, porque se a gente colocar 105 cobans na ponta da caneta pelo valor que eu cobro, dá mais de 500 mil. E eu disse não para 105. Por quê? Porque eu cheguei em um patamar que sozinha eu vou. Ai, Tude, mas você ensina as pessoas que precisa ter gente para crescer. Sim. E eu estou em busca dessas pessoas, já tive várias parcerias, várias profissionais, mas ainda não consegui encontrar as pessoas ideais para entrar na linha do negócio. Não porque não tem gente boa, não, não é isso. É porque eu ainda não estou organizada o suficiente
para ser clara e ter objetivos alinhados, expectativas com essas parcerias. Então, o maior desafio que eu tenho hoje é escalar. Aí entra o mundo digital, que é uma outra dificuldade que eu tenho, principalmente o pessoal da minha geração X, geração baby boomers, né? Para a gente entrar nesse mundo digital, gravar vídeo, TikTok, aquelas coisinhas tudo. E gravar treinamento online, já fiz. Teve um treinamento online que eu fiz que deu 502 pessoas. Mas é muito desafiador para mim ainda escalar o meu negócio. E por isso, eu estou agora também com mais 3 mentorias para me ajudar a estruturar essa base e poder dar mais um passo, porque eu já cheguei no topo do que a minha capacidade produtiva aguenta. Se você tivesse condições, eu não sei se de repente tem, não sei, condições financeiras para parar um ano. Parar um ano e durante esse ano você fala assim, olha, eu vou criar uma janela de tempo durante um ano pensando no meu negócio, no futuro da minha empresa. O que você faria nesse um ano? O que você procuraria aprender, fazer durante um ano se você pudesse criar essa janela de tempo? Eu iria, deixa eu pensar, eu iria buscar profissionais competentes para me auxiliar, mentores, por exemplo, um redator, um designer, pessoas, designer nem tanto, mas um redator, alguém que pudesse me ajudar a melhorar o meu material todo de trabalho. Eu tenho vários produtos, eu não preciso desse tanto de produto que eu desenvolvi. Aliás, não é que eu não preciso. Quando eu desenvolvi esse tanto de soluções, eu pensava no que o mundo precisa, na dor do meu cliente, eu fui desenvolvendo. Só que chegou um momento que eu tenho mais de 12 soluções e eu não consigo entregar as 12 em um ano. Todas em um ano. E os meus clientes que já fizeram o curso, eles querem mais também. Assim como eu quero mais do seu, os meus clientes querem mais do meu. E aí eles ficam na expectativa, quando é que você vai lançar o outro? E o triunfo? E o equilíbrio? Se o direcione? Se isso? E eu não tenho agenda para atender tudo. Então, eu iria enxugar, eu transformaria em um MBA o meu programa, que é o que eu quero fazer. Eu vou transformar o programa Controle 360 em um MBA, com certificações, tudo que puder, tudo que tiver de melhor, e para poder escalar, porque hoje eu estou tá muito dependente. Por exemplo, o ano passado, de agosto a dezembro, eu fiz 78 turmas só do Coban. Só do Coban. Esse ano eu já perdi a conta. A Gláucia tem essa conta ali, eu não peguei esse número, mas a gente conta aqui. Eu já fiz 109 turmas ou 110 turmas do Descubra-se, alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu iria dar um basta, parar esse ano, reestruturar, dar um upgrade, isso eu faço sempre, né? Mas dar um upgrade, assim, com tudo que eu quero fazer e às vezes não consigo me dedicar a isso para ter a qualidade que eu quero ter, mais ainda. Então, acho que seria isso, reestruturação, planejamento, organização, metas, muito... Eu tenho metas, mas a meta com um outro patamar. Porque é assim, eu sempre digo, Ale, que quando você... Por exemplo, se você pega um vendedor e promove ele a gerente, ele deixa de ser um excelente vendedor e se torna um péssimo gerente. Do mesmo jeito, eu sou excelente, vamos supor, os meus resultados são maravilhosos até aqui. Mas quando eu for dar o meu passo a mais, eu não vou ser tão boa quanto eu sou daqui. Então, eu vou ter que desenvolver. Então, eu iria estudar mais, treinar mais, praticar mais e estruturar, planejar e organizar. E só recomeçar daqui um ano de uma forma totalmente trabalhando menos, agregando mais valor ainda, que eu aprendi com o nosso amigo lá, o Oshiro, né, que a gente tem que focar de laser e não de canhão, não atirar de canhão nos clientes. Já melhorei muito depois daquele treinamento que a gente fez com ele. Então, assim, eu acho que seria isso. Afunilar e agregar mais valor. Tá, fazendo um parênteses nas perguntas que eu tenho para você, uma das coisas que eu achei muito bacana acompanhando o teu trabalho, Tudy, é a tua habilidade de desenvolver produto. Assim, você desenvolve produtos, na minha opinião, que tem nome, tem cara, tem personalidade, tem lógica, tem conexão. Como é que é esse teu processo de desenvolvimento de produto?
Nossa, acho que se eu contar isso, os consultores que estão nos assistindo vão vazar tudinho da consultoria. Eu vou te contar. Por quê? Muito desafiador, muito difícil. Foram anos. Eu digo que o programa Controle 360 ele não está pronto. Foram anos. Todo dia eu mudo. Eu até tenho uma. Eu sofro bullying da minha família, Por quê? porque eles falam o seguinte: pelo amor de Deus, você já deu cento e tantas turmas do Descubra, você ainda está arrumando slide? Você ainda está arrumando isso, ainda está mudando isso, você já mudou o nome disso tantas vezes. Você já mudou slides, tudo você já. Eu sei dar o curso de cor, não preciso de slide. Mas o slide, o montar, o arrumar, é uma forma que eu encontrei de estruturar o meu raciocínio. Então, eu não paro, eu acho que ele sofre alteração, nunca uma turma minha é igual à outra. Eu tenho clientes aqui, Ali, que já fizeram o meu curso, por exemplo, a dona da Arezo aqui, ela já fez meu curso 11 vezes. Só o Descubra-se, fora os outros. Eu estou falando 11 Tá. do Descubra. A Leila da Gregory, ela fez 8 vezes. E isso eu estou contando porque elas me autorizam a compartilhar. Elas já gravaram até vídeo para mim. É permitido. Então, eu não paro de desenvolver. Eu não paro de melhorar. E uma turma quase que nunca é igual à outra. Que pode, às vezes, até ser um problema, mas, ao mesmo tempo, é um processo de melhoria. Só que é muito desafiador estruturar tudo isso. E quando você fala assim, eu tenho habilidade para desenvolver produtos, eu não tenho. Não tenho. Isso aí foi competência. Assim, eu não tinha, quer dizer, habilidade não, eu tenho talento, eu não tenho talento. Isso foi treino, isso foi quebrando a cara, isso foi indo para o treinamento, foi eu estando no palco. E aí, na hora que eu falo algo, eu falo: isso aqui não tá bom, isso aqui não tá linkando com aquilo. Aí eu vou e melhoro depois. É um processo de startup. Aplica, melhora, valida, aplica, melhora, valida, melhora. PDCA também, né? É. Sempre. Mas não é fácil para mim. Quando você comentou o início da tua carreira, voltando para suas 3 lojas, eu imagino assim, poxa vida, deu errado, né? Eu fiz um negócio, deu errado. E você tinha 2 filhas, né? É. Tinha 2 filhas, falou, deu errado. E eu era Aí, viúva e sem pensão. viúva sem pensar. E aí, você já tinha provavelmente esse diálogo interno na cabeça. Aí você compartilha com a gente a sua indignação de ter sido aprovada na faculdade de administração, né? Foi. Aí você resolve, para dar continuidade à tua vida, à tua carreira, né? Até para ter uma fonte de renda para você, tua família, né? Ter um trabalho tem várias finalidades, né? Você resolve abrir uma nova empresa. Eu imagino que pode ter tido um fantasminha aí de novo. Poxa vida, eu vou abrir empresa. Se eu fosse funcionário, eu teria estabilidade, 13º, FGTS, rescisão se me manda embora, né? Tem algumas vantagens, alguns benefícios para a palavra segurança, né? E aí você abre essa empresa, eu imagino que deva ter tido a nota fiscal número 1, e entre abrir o CNPJ e ter a nota fiscal número 1, não sei como é que foi esse processo, que é uma vitória, mas geralmente a nota fiscal número 1 não paga as contas. Aí depois você tem, de repente, a alegria de ter tido o teu primeiro mês que você pagou as contas, né? Como é que você foi fazendo até chegar onde você chegou para ir combatendo esse diálogo interno, né? Quais foram... Essa é uma pergunta, tá? Eu vou fazer 2. Essa é a primeira pergunta. Como é que você fez para vencer esse diálogo interno? E quais foram os momentos dessa tua carreira de 15 anos de consultora que você parou, sentou e falou: caramba, tá dando certo, eu estou me dando bem, eu estou tendo sucesso, né? E aí você senta e você fala assim: putz, se eu pudesse parar o tempo agora para celebrar e comemorar, ou de repente aqueles segundos que valem uma vida dentro da gente de felicidade, né? Então, essas 2 coisas. Primeiro, como é que você fez com esse dia para vencer o diálogo interno? Na E- verdade, Diga. eu não tive esse diálogo interno. Sabe por quê?
porque eu tenho até uma frase que eu desenvolvi, essa autoria é minha. Às vezes, não ter opção é a melhor opção. Eu não Entendi. tinha outra opção. Eu não tinha. Eu tinha 2 filhas para sustentar, sem dinheiro, sem expensão, sem nada, sem experiência. Eu fui a vida inteira do lar, eu casei com 16 anos, fiquei 14 anos casada, do lar, lavando roupa, cuidando de menino. Então, eu não tinha outra opção. Então, eu não tive esse diálogo interno. A única coisa que me motivou e que me engajou e que me fez olhar para frente foi o que me movia, o que me fazia suportar todos os desafios, todas as dores, o medo. Quando eu dava 10 cheques lá para pagar, o que foi a primeira vez que era data show, notebook, caixa de som e microfone. O primeiro equipamento para poder trabalhar, não tinha como pagar. Eu taquei 10 cheques, não sabia como que eu ia cobrir. Mas Deus me abençoou que eu cobri tudo. Então, quer dizer, eu não tinha outra opção, eu nunca pensei, eu não tive esse diálogo interno. Agora sim, tinha um diálogo interno terrível que me deixava com medo, insegura, mas como eu não tinha opção, eu ia com medo mesmo, tremendo, passando mal, dando dor de barriga, taquicardia, chegava de noite, eu achava que eu ia infartar, o nível de estresse, de medo, de ansiedade, até também para falar em público, eu tinha pavor de falar em público, não tinha facilidade. Primeiro ano, Ale, eu não sei se você sabe disso, eu fiz aqui em Palmas, eu já te conheci, eu estive na sua empresa, não sei se você lembra disso, foi eu e a Bianca Benassi, aí na sua empresa. E eu te fiz uma pergunta, eu falei, Ale, primeiro contato que eu tive com você, fui visitar aí para conhecer, para saber se eu podia comprar seus cursos. Aí eu perguntei, Ale, se você pudesse me dar uma dica, um conselho, qual você me daria para eu chegar mais rápido nesse objetivo? Eu te falei lá na época. E aí a sua resposta foi assim, Tude, são várias variáveis, mas eu vou te falar uma. Você falou assim, primeira coisa, você tem que se vestir conforme o produto que você vende. Porque eu estava muito mal arrumada naquele dia. Olha, eu não lembro, viu? Acho que ainda Eu bem que eu não lembro que eu falei isso. não falou. E aí fez todo sentido, né? Porque, como eu disse, eu já fiz até curso para ser chique, fui reprovada em todos. Tem uma coisa que eu nunca fui, foi vaidosa, nem cuidadosa, assim, com a aparência. Eu lembro que os primeiros palestras que eu ia fazer, a minha filha chegava lá, mãe, pelo amor de Deus, se cuida, você não arrancava a xuxa do meu cabelo, dava um jeito e melhorava. Então, eu nunca tive esse talento para me cuidar, assim, aparência profissional. E você me deu essa dica que contribuiu muito. Só que, assim, naquela época, eu não no primeiro curso que eu fiz, a Bianca Benassi, eu fiz uma parceria com ela para que ela viesse aqui em Palmas ministrar um treinamento por mim. Eu não tinha coragem de falar. Eu tinha sonho, vontade, mas eu não tinha coragem. Então eu tinha um monte de limitações. Só que eu vou te contar uma coisa que me ajudou muito, e talvez ajude você que está nos ouvindo agora a transformar, a começar a sua carreira com mais segurança. Eu me lembro que eu me formei em um dia. Bom, primeiro o meu projeto de TCC foi o meu projeto que eu já ia aplicar depois na prática. Então, eu me formei ontem, hoje eu saí de porta em porta aqui na cidade. Cheguei na primeira empresa aqui, que chama Renacor Tintas, uma empresa pioneira aqui, tem muita credibilidade, era na época uma das mais famosas, enfim. Cheguei lá na empresa e falei, ei, moço, quem que é o dono aqui? Aí o vendedor falou, é o Dalla Rosa e o Vanderlei. Eu falei, eu posso falar com um deles? Ah, pode sim. Aí foi lá, chamou, o proprietário veio. E eu falei, olha, eu me formei ontem e eu tenho um sonho de ser palestrante. Só que eu não tenho nenhum cliente. Então, eu quero te propor para fazer uma palestra aqui, para que eu possa, depois de amanhã, sair na cidade falando que eu sou palestrante, que eu fiz aqui, você me dá referência. E aí? Aí ele falou, tá bom, o que é que eu preciso para fazer isso? Falei, eu quero que você dê um lanche para a sua equipe, porque eu ia fazer depois do expediente. A equipe entrar num treinamento meu com fome não vai nem prestar atenção. Então, eu quero que você dê um lanche para eles. Se você der um lanche, eu vou fazer a palestra. E o nome da palestra era Projeto de Vida. E aí,
Só que assim, eu falava só para a equipe, porque eu não tinha coragem de falar para empresário. Meu nível, né, estava começando. E aí eu fiz a palestra Projeto de Vida. Tirei fotos e tal. No outro dia, eu cheguei nas outras empresas. Olha, eu sou palestrante, estou aqui com o meu projeto, e esse é esse. Aí era o nome do programa na época, acho que era programa Raio X, um programa de consultoria de 6 meses. Hum, Eu ia fazer. Hã? sim, estou prestando atenção. Eu ia fazer pesquisa com os colaboradores, com os clientes, 5S, sei lá, era muita coisa, porque eu ia fazer 6 meses de trabalho na empresa. Todo mês tinha um processo. Resultado, eu saí neste início com 26 empresas fechadas de consultoria. Que bacana. 26 empresas. Só que naquela época, a gente, ainda mais tecnologia, eu nem tinha muita habilidade. Mas eu fiz a minha agenda em cartolina, pregada na parede, porque no papel não dava, a mesa era muito pequena, porque para colocar os passos da consultoria, tipo assim, mês 1, mês 2, mês 3. Aí eu ia riscando, ó, eu fiz o encontro de abertura com essa empresa, eu ia lá e marcava X. Eu fiz a pesquisa de satisfação com o colaborador aqui. Eu fiz a pesquisa de satisfação do cliente aqui. Ia marcando com um X para não me perder, porque eram 26 empresas por 6 meses, eu sozinha, sem nenhuma secretária, sem nem alguém, nada, 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 era só eu e Deus. Então, eu não tive essa dificuldade no início, porque eu já saí de porta em porta e vendi. E fui fazendo 26 empresas. Outra pergunta que você me fez foi assim: em que momento que eu parei e pensei, né? Nossa, deu certo. Até hoje eu não parei para pensar, não. Não, mas deve ter tido situações, pode ser. Tem, quando os meus colegas querem mentoria, aí eu penso, se eles estão querendo mentorias é porque eu estou bem, né? É quando eu vejo, deixa eu ver, quando que eu paro? Não. É Teve assim, algum, eu vejo. teve algum cliente que você falou, caramba, esse cliente Tive. mexeu comigo. Eu ter conseguido esse cliente. Teve um cliente que. E foi graças ao seu curso. Olha, essa história eu conto para todo mundo. Que honra poder falar isso aqui para você agora e compartilhando com esses colegas, né? Eu fui aqui, isso eu conto nos meus cursos, e foi graças a vocês aí, a você. Eu vou te contar. Eu tinha um grande empresário aqui que tinha 5 empresas na época. Hoje ele tem umas 20, mas na época ele tinha umas 5. E eu tentei vender o meu primeiro curso, que custava R$ 2.050 em 2009, para ele. O curso custava 2.050 na época. Mas eu vendi, ofereci para ele a R$ 700. Por quê? Porque se ele comprasse a minha ideia era que ele comprasse conhecesse a qualidade, porque eu era a única Master Coach do Tocantins. Eu era a única aqui. Então eu cheguei naquele momento né? E aí eu queria que ele conhecesse a qualidade do meu curso, porque eu tinha certeza que se ele conhecesse, ele ia comprar para o resto da empresa inteira, dos líderes dele, tudo. Oferecia R$ 700, ele não comprou. Não comprou. Aí eu fui para o seu curso, fui fazer o seu curso. Aí eu entendi de gente, de comportamento. Falei, agora ele me paga. Aí voltei carregada de energia, de conhecimento, de técnica. Cheguei lá na empresa dele, falei com a recepcionista assim, que hora que o fulano de tal chega? Lá, entre 2 e 2h30 ele tá por aí. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, 1h45, estacionei o carro de ré. Aí como eu já conheci ele, já tinha falado várias vezes, eu já li o comportamento dele, me deu uma direção do comportamento, dos motivadores. Eu falei, agora ele me paga. Aí botei o carro de ré, e quando eu vi ele descendo, o perfil dele é dominante e utilitário, que predomina. Quando eu vi dominante, o comportamento, e utilitário, o motivador. Quando eu vi ele entrando na empresa, eu não falei bom dia, eu não falei boa tarde, eu não falei nada. Ele veio rápido, né? Baixo S, bem rápido. E aí eu só encostei com ele e fiz uma pergunta assim: você tem 3 minutos e 46 segundos para me atender?
Aí ele olhou para mim, olhou no relógio e falou, eu te dou 5 minutos. Eu falei, eu não quero, eu só quero 3 minutos e 46. Estava desafiando, né? E aí? 46, né? Que ele é bem, eu Ah, pegando guerra de braço. Aí ele, vamos embora. Aí eu subi, a Lorena, que era uma psicóloga parceirona que estava comigo no dia, sentamos, eu falei, Ló, marca aí no relógio, por favor, 3 minutos e 46 segundos. Aí ela marcou, aí eu pam, pam, pam. Aí ele falou assim, quanto para 3 pessoas? Eu fiz a venda. Quanto para 3 pessoas? O programa completo. Ale, me deu um susto, porque eu sei, eu fui lá para vender um curso. Eu não fui lá para vender 3 programas completos, que são vários cursos, para 3 pessoas. E aí eu lembro que o alto dele ele quer que você esteja organizado para ser rápido. E eu tinha os meus minutos contando. Falei, ferrou, eu TDAH para fazer conta, não levei a conta pronta. Pá, pensei assim, mais ou menos por alto, e joguei um valor qualquer lá. Ele falou, fechado. Eu levantei, falei, muito obrigado, onde é que eu passo para fechar o contrato? E já fui pegando na mão dele. Falei, Ló, pode encerrar. Ela falou, ainda tem alguns segundos. Eu falei, não, pode encerrar. E aí ele me fez uma pergunta. E aí eu falei, olha, para eu te responder essa pergunta, o tempo vai passar e vai extrapolar e eu não vou cumprir a minha palavra com você. Se você quiser, eu fico, mas é por tua conta. Aí ele falou assim, tá bom, então pode ficar. Eu fiquei mais 2 horas conversando com ele. que legal. E até hoje ele é meu cliente, até hoje. Ele me comprou tudo, a equipe dele, fiz vários treinamentos. Quer dizer, eu tentei, R$ 700 era mau custo da senha, né, na época. Não, aliás, não tinha só senha, era outra senha. Era outra ferramenta. Mal pagava o custo do treinamento, R$ 700. E agora eu vendi. Detalhe, olha que foi o mais detalhado. Cheguei aqui na empresa, falei com a Thaís Alves, na época, que era a minha parceirona também. Eu falei assim: fechei, vim gritando, pulando, né? Soltando foguete que eu tinha fechado do programa completo para 3, naquele cliente que era tão difícil antes do conhecimento. E aí ela falou assim: quanto você fechou lá? Eu falei. Ela falou: você é louca, você vendeu muito mais caro, olha aqui. Eu falei, cara, eu falei, agora liga lá e fala para ele que eu errei, que é mais barato. Não tem problema não, porque não pode É, falar que é tanto e querer subir. Mas quando você vai dar um desconto, o cliente fica feliz, né? Aí ela é. ligou, enfim. Então, foi um case que eu consegui depois de ter feito o nível 1 aí da TTI. Que dicas você pode dar, Tude, para quem está começando em consultoria ou está na carreira e quer mais, quer progredir, quer ter mais satisfação, quer ter mais É, realização pessoal, profissional? eu acho que o primeiro passo é ter conhecimento, é ser competente no que faz, porque o mercado não está para brincar. Acho que você tem que ter competência e você tem que construir a sua credibilidade. São os 2 pontos chaves, na minha opinião. Competência e credibilidade. Sem credibilidade, não vai. Não vai, não adianta. Agora, tirando isso, que é a base, que se não tiver isso, não vai, mas tirando isso, a minha outra dica seria: guarda o ego em casa. Com ego não tem como fazer consultoria. Se você não aprender a quebrar, e o ego é uma coisa muito difícil para a gente quebrar, mas você tem que quebrar o ego para ser consultor, para ser uma pessoa que realmente consiga contribuir com outras pessoas. Então, a minha dica seria: quebre o ego, e o outro, passe óleo de peroba na cara e sai para vender. Sai da cadeira, vai vender, porque eu conheço muitos profissionais talentosos, muitos profissionais que têm muita competência, mas são fracassados porque não passa óleo de peroba e sai para vender. Eu diria que é isso. E 3 sonhos que você ainda tem? Como é que é? Você deve ter um monte de sonhos, mas cita 3 sonhos para gente. Sonhos. Tenho. Tenho um sonho, só que esse sonho não vai ser eu a pessoa a realizar, mas é um sonho que eu espero que alguém que passe por mim consiga evoluir e realizar fruto do meu trabalho, ou mesmo que não seja.
alguém que tem uma didática para trabalhar tudo que eu aprendi aí com a TTI, com você, com crianças. Que consigam ter esse conhecimento com as crianças e com os pais. Por quê? Nós, pais, agora eu vou falar como pai e mãe, nós cometemos muitas falhas quando a gente não entende de gente, quando a gente não se conhece e quando a gente não entende de gente. E nós, filhos, crianças, adolescentes, jovens, sofremos muito com julgamentos, preconceitos, crenças e um monte de blá, blá, blá que colocaram na nossa cabeça. Então, um sonho que não sou eu que vou realizar, porque eu não tenho didática, eu falo muito palavrão no palco, não posso lidar com criança, né? Mas, então, eu acho que alguém tem que fazer isso, para transformar esse mundo em um mundo melhor, um mundo onde as pessoas possam sofrer menos. Seria lidar com crianças e pais. Pais eu lido, né? Eu tenho vontade. É um sonho que eu tenho de fazer um programa para pais, mas para criança, não. Tem muitas crianças reféns de perfis comportamentais de pais e não pode fazer nada. Sofrem muito. Então, se os pais e as crianças pudessem, se isso pudesse ser trabalhado nesses dois, eu acho que a gente eliminaria muito sofrimento da humanidade. Agora, trazendo para o mundo organizacional, um sonho que eu tenho. Não sei se... Vai, pode falar. Ai, meu Deus, só que eu vou passar mal demais de tremedeira. Mas vai dar é a mesma coisa de subir no palco a primeira vez, mas dividir uma palestra com Alexandre Rivas. Ah, seria uma grande honra. E quem sabe um dia eu sou convidado para ir para Palmas, né? Nunca fui, quem sabe um dia. Isso seria demais, uma honra demais, meu Deus do céu, isso é um sonho. Da minha parte já está fechado. Oba! Oba, show! Arrepiei agora. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Bom, um outro sonho que um outro sonho é que não é sonho, porque já é uma meta, sabe? Já é uma meta, é um sonho que eu já transformei em meta. Ter turmas mínimas de 100 pessoas nos meus cursos e máxima de 150. Legal. É isso. Muito bom. Tudy, você é show. Você também, somos. Sensacional, gostei muito, viu? Mais essa conversa é sempre muito bacana, muito legal. Você é uma pessoa sensacional, você é muito inspiradora, né? Obrigada. E é uma inspiradora que é o tipo de pessoa inspiradora que a gente precisa, que é aquela pessoa que tem consistência, sabe? Que se você fuçar, né? De repente, assim, se eu fuçar a tua vida, eu vou ver que, de repente, você nem falou tudo que você podia ter dito ainda. Não é que você aumenta, é que você não falou tudo, né? Então, a gente acaba, quanto mais a gente convive, mais a gente admira, né? Tem gente que, às vezes, você começa com a expectativa lá em cima e com o tempo vai diminuindo, né? E tem gente que vai crescendo. Eu acho que é o teu caso, né? Cada vez que a gente conversa, a admiração cresce, né? É isso aí, mas super obrigado, foi muito bacana. Tudy, compartilha aí as tuas redes sociais, por favor. O Instagram, né? Tudy Vieira, Tudy com Y. O site, tudivieira.com.br, é isso. LinkedIn Tudy Vieira também. Tá legal. Algumas palavras para finalizar. Eu acredito que, para todas as pessoas que estão nos assistindo, eu diria que é o seguinte: você vai ter medo, vai doer, vai ser difícil, mas vale a pena. Vale a pena pelo dinheiro? Muito. Vale a pena. Vale a pena pela liberdade, porque o consultor, ele tem liberdade, ele é autônomo, ele, né, ele pode. Vale. Mas a maior gratificação é realmente ver a diferença que faz na vida dos outros, né? Como eu recebi um depoimento agora essa semana, uma cliente gravou um vídeo, está até lá no meu Instagram. Eles tiveram de aumento de faturamento 70% esse ano, com a equipe engajada, com foco no objetivo, depois do processo que passaram. Então, isso não tem preço. Você vê que, de alguma forma,
você conseguiu gerar contexto para que aquelas pessoas encontrassem as respostas que elas precisam para ter o resultado que elas querem. Então, eu acho que viver a sua missão de vida é uma questão de obrigação. Você tem obrigação de viver a missão de vida. Você não veio aqui de graça. Você não está passando aqui, né, de forma... passar sem realizar. Eu acho que eu diria isso. Acho que tem que ter muita responsabilidade para fazer valer a pena a corrida que você venceu já lá no início de mais de 120 milhões de espermatozoides. Então, tem que fazer valer a pena. Diria que é isso. Legal, Tudy. Tudy Vieira, direto de Palmas, aqui para o podcast A Sua Carreira. Muito obrigado, Tudy. Vamos em frente sempre. Um abraço. Obrigada. Beijo. Obrigada, Ali, pelo convite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.